a gente tenta provocar. Acho um pouco incoerente você querer construir de fora se dentro você não tem. Possível prepotência, tipo, eu sou foda. Em relação aos nomes, Olá! Agora sim. Pode Devidamente agora. Bem. Firmes? Bom dia. Estão empolgados? Porra, ansioso. Qual a expectativa de hoje? Altíssima de já ver com você. Boa. Bom, vamos lá. Vocês sabem lá qual é o caminho, né? Sim, é a mesma sala? Mesma sala. Hoje nós vamos apresentar para vocês um pouco de conceitos, assim, né? Então a gente conseguiu depurar todas as informações, desde o point of departure, né? Ou seja, toda aquela nossa conversa. Uma pesquisa, né? Nós vamos mostrar para vocês uma pesquisa e uma análise que eu acho que parametriza um pouco do que a gente criou. E aí o processo criativo, onde a gente chega, cara, em alguns conceitos, nomes, a gente tenta provocar. Então, assim, seria muito cômodo a gente pegar um trabalho e falar assim, isso aqui, tá bom, olha, essa aqui é a tradução. É o trabalho fácil, que é o trabalho que a gente poderia vender por 1/10 do preço. Isso que o cara quer é vermelho, a gente faz. Não. A gente tenta se colocar como tradutores culturais, que é o que a gente faz, né? Então, a gente entende cultura, a gente tem a nossa equipe de pesquisa, de construção de marca e tal, para poder provocar o cliente, entendeu? Inclusive num lance de conceito. Será que é esse conceito mesmo? E a gente mostra outras possibilidades. Então, aqui nós vamos passar por isso hoje, tá? A gente aqui na Colírio fala muito de que marcas que fazem sentido faz sentido, né? Por que nós falamos sobre isso? Porque hoje você tem muita marca, você tem muita mensagem, é difícil você prestar atenção. E a nossa concepção de marca, ela está muito ligada à experiência. O que é a experiência? A experiência que você vai, de fato, vivenciar. E você vivencia algo na sua totalidade. Eu acho que um restaurante ele é o melhor exemplo para isso. Um restaurante ele tem tantos fatores a serem controlados que começam na imagem, começam na mensagem, no cardápio, na música, enfim, em tudo aquilo. O bar já tem isso, já tem código, já tem algumas coisas definidas que todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa e que funciona, né? E eles queriam muito dessas coisas todas, então é um bar, assumidamente um bar, mas tem um chefe ali. Mas acho que aqui olhando como um restaurante, como um bar, né, que também tem uns pratos para compartilhar, tem uns tapas, mistura um pouco, tem uma coisa de misturas, assim, um pouco do mexicano, um pouco do mediterrâneo, um pouco... tem uma linguagem verbal muito, muito bem trabalhada, então eles vão trabalhando um pouco essa malícia, essa coisa meio engraçada. Porque tudo aquilo que você pega no emocional, enquanto marca, que não necessariamente está ligado à comida. Apesar de ser um restaurante, vender comida, um bar, vender comida e bebida, não é porque é isso que você vai estar sempre falando disso. Você pode estar falando sobre outras coisas. E aí ele vai crescendo para um lugar de comunidade aqui. Então eles vão construindo objetos de desejo, eles vêm com souvenirs e eles começam a trabalhar um pouco o que a Enia já trouxe dessa força do time ali de dentro para fora. Então é quase como se essa comunidade nascesse de dentro para fora, né? Eles usam aqui em reels, em posts, o time todo falando alguma coisa, ou do restaurante, ou deles mesmos. Então essa comunidade nasce ali. Por ser também um lugar pequeno, e acho que tem um pouco dessa energia de bar, acho que tem uma boa oportunidade aí de poder trabalhar essa comunidade que nasce de dentro para poder trazer o de fora. Até porque acho um pouco incoerente você querer construir de fora se dentro você não tem esse pertencimento de time, né? E a gente chegou em 4 pilares, né? Core da marca ali. Então a gente fala muito de ter esse chefe atrás do balcão, que eu acho que isso posiciona eles num lugar um pouco diferente, nessa mistura de repertórios, nessa informalidade como um código óbvio, né, de bar, mas existem alguns códigos que não mudam e esse vai ser um deles. Outros códigos do ambiente de bar a gente está propondo endereçar de uma outra forma, como a história do chefe atrás do balcão. Então acho que a gente foi bem feliz nessa síntese, porque eu acho que tinha uma síntese ali que era importante. Eles estavam num momento de algumas coisas abertas, né, de alguns desejos, algumas vontades, e as coisas podiam ir para alguns lados diferentes. Então eu acho que a gente teve a obrigação aqui de ancorar e de puxar e de falar, gente, é isso. Então agora vamos para a nossa plataforma criativa, que na verdade é um método que a gente tem aqui que organiza
a ponte entre esses alicerces estratégicos, entre essa estratégia, esse core da marca e as identidades que a gente vai vir a criar. Então, ela nos guia aqui criativamente a partir do momento em que ela define personalidade de marca e atributo de marca. E aqui a gente está dizendo que a nossa marca ela tem 4 características de personalidade. Ela é espontânea, ela é carismática, ela é curiosa e ela é sagaz. Soluções sagazes, inteligentes, ou seja, aquelas soluções que elas não são caras, mas elas são elas despertam. Lembra que a gente falou da coisa de como a gente vai servir, vamos servir no cone, vamos servir no... Sabe assim, ser sagaz, cara. Ou mesmo a cultura de boteco tradicional, que eu acho muito sagaz, a gente já estudou muito isso, do cara, você não pediu chopp, mas a bandeja circula. Mas o cara pega, isso é sagacidade, entendeu? Um bar que mistura e reinterpreta sabores com personalidade. Bar já tem isso, já tem código, já tem algumas coisas definidas que todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa e que funciona, né? E eles queriam muito dessas coisas todas, então é um bar, assumidamente um bar, mas tem um chefe ali, tem uma proposta, até pelo tipo de comida, de ser tapa, de ser comida rápida, de ser comida fria, também tem a comida quente, mas aí ela tá numa proposta de compartilhar, de ser bowls, que eles trouxeram uma linguagem um pouco do restaurante pro ambiente de bar. Não íamos trabalhar com inglês, então os nomes estão aqui nesse lugar, né? A mistura de idiomas reflete a mistura de culturas do cardápio, então até pro verbal isso também vai ser muito bem-vindo lá pra frente. Não pode ser um nome próprio feminino, então a rua tem a Arlete, tem outros nomes femininos, então a gente entendeu que não é um território para ser trabalhado. E por fim também o nome tinha que tomar um cuidado para não parecer só muito um restaurante espanhol, sabe? Aquela coisa meio formal, assim, nossa, um restaurante de tapas espanhol, como se reduzisse o bar a isso. Então tem esse cuidado aqui para, assim, esse espanhol quando vir, ele ter um pouco mais de flexibilidade. Então a gente vai ver 5 alternativas aqui hoje. Começando pela primeira. Você vai entender quando provar. Nós temos o fueda. Aqui é uma brincadeira mesmo da gente assim, pegando esse portanhol, assim, sabe quando aquela pessoa tenta falar, o brasileiro tenta falar alguma coisa assim, tipo, tô mandando portanhol aqui, não, isso aqui, isso é fueda, né? Nossa, é fueda. Enfim, essa brincadeira aqui é muito, sabe, da gente... Maravilhoso, porque isso vira um verbal pro bar, que é incrível. Se a gente olhar pros pilares, a gente tá falando muito disso, entendeu? Da criatividade, da surpresa. Cara, e é uma expressão que a gente usa aqui comumente, puta, foda, né? Que a gente sabe que a gente usa, só que com esse spice aí. A única coisa melhor que ir é voltar. Então, volver. Que tem a coisa do duplo sentido também, de que a gente tá falando de volver aqui, aí de fato como espanhol, mas tem essa coisa do volver. É no meio que as coisas ficam interessantes. Nós temos o entre. Quando a gente fala de nomes pequenos, assim, eu acho que isso é bem legal, sabe? Volver, entre. Eu acho que isso é uma coisa que é importante, que a gente persegue para construir um nome. Nossa quarta alternativa, olhou, já era. Estufa, que a gente quis muito protagonizar o balcão, que é um dos nossos grandes conceitos, que vocês vão ver também, a gente vai trabalhar esse lugar do balcão. O menu foi feito para virar conversa. Nós temos o partilha. Partilha é isso, eu tenho vários, eu misturo, eu ponho um pedaço na boca, o outro, eu pego de um, pego do outro, sabe? Então a gente tá tentando sempre trazer um pouco dessa ideia, tá? Essa marca tá nascendo como um bar, né? Ainda que com a comida como âncora, ainda que a gente tá levando muitas coisas muito a sério, existia um lugar também de trazer algo um pouco despretensioso naquilo que é um bar. Para ser um pouco uma informalidade que é pensada, ela não está ali à toa, né? Então, acho que escolher uma palavra que fosse mais cotidiana daquilo que é um bar, da natureza do bar. Absorveram muito do que nós três passamos em relação à visão que a gente tinha de negócio, o mood, a personalidade que a gente quer trazer pro bar. Então, acho que a Lu ali, ela tem um show, tem um ponto ou outro ali que a gente pode ajustar em relação ao que a gente está olhando, foram lá, sentiram realmente qual que é o posicionamento, a personalidade, o que a gente acredita para aquele lugar, tá? Então parabéns em relação a isso. Em relação aos nomes, eu, sinceramente, eu adorei Fueda. Eu também. A gente gostou muito, Eu adorei Fueda. Acho que é um nome forte por si só. Acho que ele já, o nome é o que você falou, o nome já traz o trocadilho, já traz uma brincadeira.
E o desdobramento disso dali pra frente, sabe? Da gente ficar até os nomes de prato, nome de tudo que dá pra você fazer essa brincadeira do Portugal, eu acho muito legal. Eu acho que os dois primeiros são os nomes dentro de construção de marca do que a gente está conversando aqui, dessa captação que vocês fizeram, eu acho que eles estão mais dentro. Às vezes o Fueda talvez me cause uma sensação, até o que a gente falou outra vez, de uma possível prepotência. Tipo, eu sou foda. Você acha que o fato de ser uma palavra brincando não tira um pouco esse peso? Eu pensei, eu não sou fora, eu sou Fueda. Sim, porque se eu falar eu sou Fueda, eu já tô dando... Já tá dando margem. Eu tô zoando. Exatamente, eu penso assim também. Eu acho que a gente vai ter que construir isso. Se for isso, uma marca que tira sarro de si mesmo. Isso. Vai precisar tirar sarro, entendeu? Mas acho perfeitamente construível, assim, né? Se a gente conseguir brincar com isso dentro de uma construção de uma narrativa, tem bastante potencial para crescer. E eu gosto muito dessa flexibilidade de tipo dos caminhos que o nome pode levar a gente. Uma marca ela tem muito esse papel de ser um símbolo, né? Então, quando você decide ir num restaurante, ou quando você decide comprar uma roupa, de certa forma você está se vestindo daquilo para comunicar algo, né? Então, esse é um grau assim bastante elevado de construção de marca. E o que eu acho legal, óbvio que a gente está começando um negócio aqui, mas a gente começa pensando já nesse lugar. Então, acho que esse é um processo bem legal, assim, a gente pensa numa marca de um restaurante, mas que a gente sabe que é um restaurante que ele é fruto do nosso tempo, ele quer construir uma comunidade, ele quer construir um ecossistema, né, de outras coisas. E tudo isso sendo preparado para que lá na frente, de fato, essa marca ela possa ser um símbolo de pertencimento, né? Então, Fueda, ele nasce já com essa potência, com essa estrutura, e acho que a gente está no caminho certo. Isso só o futuro dirá. O que nós estamos fazendo aqui, de fato, é construir uma fundação que seja uma fundação muito relevante. E aí, para mim, me gera um pouco de confusão na cabeça, sabe? Isso pra mim pegou aí, cara. Cara, eu tenho dúvidas em relação